Sejam todos muito bem-vindos a mais um Helpercast. A gente vai falar hoje sobre um pouco de meias temporadas ou sub-seasons, ou não sei como é que isso vai ser classificado. A gente está com um glorioso, magnânimo Rei Casca, um dos fundadores do Brasil. Por favor, se apresente. Boa tarde, pessoal. Aqui é o Rei Casca, né? E estamos aí, né? Esbanjando sensualidade pela internet. Provavelmente uma das pessoas mais belas da internet. Qual é esse shampoo aí que você usa? Acho que eu tô com um pouco de inveja aqui. Isso aí é uma receita especial da nona. Então, não sei se vocês sabem, mas vai ter uma micro reset no TFT daqui mais ou menos uns 10 dias. No próximo mês vai resetar elos, vai mudar algumas traits e unidades, mas não completamente. A gente ainda vai estar no sistema de galáxia, ainda vai ter unidades e traits conhecidas, vão só mudar algumas unidades e vai continuar sendo patch de galáxia. A gente vai falar sobre isso, se isso é saudável ou não pro jogo. Mas antes, como a gente tá com um glorioso Rei Casca, vamos dar uma palhinha na vida dele. Você começou no mundo dos videogames? Os videogames, cara, foi Isso. muito cedo, né? Sou nascido nos anos 70, né? Do Sim. século passado. Ou do Uhum. milênio passado também, né? É. Que não deixa de ser. E eu sou o filho mais novo de três irmãos, né? Aham. E quando eu tinha mais ou menos uns 5, 6 anos, meu irmão mais velho tinha uns 11, 12, a gente ganhou um Atari, né? E aí a gente, quando é mais novo, né, tem os irmãos mais velhos como ídolos, ficava jogando, a gente estava lá, né, sempre que podia jogar, a gente jogava. E Uhum. aí começou com 5, 6 anos de idade. Nice, nice. E aí foi escalando, a paixão veio dali já com disputa com seu irmão. Você... Na verdade, ó, o meu vizinho, ele tinha aquele que chamava videojogo, que era aquele de dois pauzinhos assim, que eram risquinhos, né? Você Sei tinha que qual bater a é, sei bolinha, qual é. né? Coisa de gringo isso aí. E De burguês, de exatamente. burguês. Que era tinha como uns negocinhos que eles giravam para subir ou baixar a barrinha, né? E Isso. depois a gente veio o videogame. Aí do videogame passei pelo Atari, aí eu jogava, tinha outro que chamava Odyssey, depois eu tive Turbo Game, tive Super Nintendo. Massa. Era muito engraçado, porque eu era tão apaixonado que a gente combinava entre os amigos que, olha, se você puder, pede um Mega Drive que eu vou pedir um Super Nintendo, porque aí Ó, todo mundo podia ter todos os jogos, né? caralho, eu não tive esse QI na minha infância. Dava pra É, ter negociado ali. Todo mundo ter tudo. exato. É, E era nossa, muito engraçado. aí é rica. Eu lembro que na minha cidade pequena, né? Aham. 10 de agosto é o dia do padroeiro da cidade, tinha aquelas barraquinhas de fora e vinham os fliperamas, né? Os Massa. famosos fliperamas. E, pô, ali eu lembro que eu cheguei até, por exemplo, trabalhar numa barraquinha que tinha lá de jogar argola na caixa de fósforo, pagar Aham. aquelas bolas gigantes, sabe? As Sei bolas do qual é. Kiko. Uhum. E aí eu trabalhava a noite inteira lá, e aí eu pegava e ia torrar dinheiro nas fichas, tá ligado? Cara, eu adorava esse tipo de jogo de infância. Eu levei muito prêmio, muito brinquedo pra casa quando eu era pequeno. Esses eventos de festa junina, né, que é mais comum. Não, Ah, não sei como é no interior, mas tipo, aqui é festa junina em escola, sempre tem esse tipo pescaria, jogo de argola e tal, sempre tem uns prêmios bem legais. Era muito massa. Você chegou então, a jogar por telefone? por Eles telefone, é aqueles joguinho que jogava na TV e você jogava, ah, você ligava pra um número e você jogava pelo discando mesmo. não, isso eu não lembro, né? Não, porque assim, onde eu morava aqui, eu jogava muito videogame, mas paralelamente a isso, eu tinha uma vida bem esportiva, sabe? Aham. Desde os 6, 7 anos, eu Histórico de só tava atleta. jogando videogame quando eu não tava jogando bola, Nice. entendeu? Então era metade, metade, essas duas paixões ao mesmo tempo. Quando que nasce a sua sede por competição e jogar um pouco mais sério? Você estava me comentando mais cedo que tu chegou a pegar Raelo no LoL, então quando que nasce essa competitividade? Então, quando eu tenho um irmão mais velho que ele é formado em ciência da computação, né? Entrou acho que na Aham. primeira turma que fez ciência da computação na Universidade Estadual de Maringá. Ó. Então, tipo assim, ele chegava com aqueles disquetes, sabe? Milhões de Sim, sim. disquetes para Milhões de instalar disquetes um pra instalar um Doom, jogo. É. é, Famoso Doom. e Quake. E num desses jogos aí veio o Age of Empires.
né? Ó, E eu comecei a jogar Age of Empires meio que por diversão. E de repente eu era uma máquina para jogar, né? Eu acho que eu joguei 5 anos online. Tipo assim, eu nunca perdi um jogo. caraca. Joguei um campeonato da UOL na época, lá a UOL promovia um jogo. Eu acho que tinha 256 participantes, eu ganhei com 15 anos. Massa, massa. É, e aí ela deu uma adormecida. O que aconteceu? Entrou para o período da faculdade, eu também estava tentando ser jogador profissional de futebol, então já não, né? E aí ela como que adormeceu o negócio dos jogos para mim, né? Chegou à faculdade e tal, e ele voltou, os jogos voltaram à tona para mim depois que eu me formei, depois que eu fui morar no Chile, que eu comecei a ter síndrome do pânico e tal, e eu comecei a usar o jogo para focar aquela atenção que eu tinha num jogo. Concentrando no jogo, eu esquecia que tinha terremoto, que tinha essas coisas. Uhum. E foi quando eu comecei a jogar um jogo chamado Senhor dos Anéis, a Batalha pela Terra-média, Nice, né? nice. E aí eu voltei pro competitivo, né? Eu era, tipo assim, tava entre os tops do jogo. Inclusive tem muitos vídeos no YouTube, né? Dos meus jogos. Né? No Game Replays também, que era um lugar que tinha os replays dos jogos também. E os campeonatos a nível mundial também que eu participava, que eu ganhava. Clan Wars, esse tipo de coisa. Cara, eu não fazia ideia Né? desse teu background. Especialmente, o que mais me surpreendeu aqui é esse background com tentar ser jogador de futebol. Sonho de todo garoto É. dos anos 70, né? Então, eu passei, eu lembro que eu sempre fui uma pessoa grande, né? Eu tenho 1,91 m. Caraca. E, é, e eu lembro que eu tinha, foi em 1993, eu fui fazer uma peneira no Novo Horizontino, o Grêmio Novo Horizontino, que é aqui perto da minha cidade. E eu fui aprovado, e no outro dia eu quebrei a perna. Quebrei a Eita. perna em 2 lugares, e, né, Muita tipo assim, carreira não fui acabou jogar. assim, né? Tipo, problema no Não, joelho, ela na não perna. acabou. Olha só como que ela foi. Eu jogava de zagueiro na época, tal. Aham. E depois, né, depois da lesão, tal, eu não sei se a gente foi crescendo, foi pegando um pouco mais de técnica, eu fui jogando mais pelo meio de campo. E aí eu treinei 2 meses na base de São Paulo, né? Cheguei a fazer um jogo, né? Inclusive eu fui capitão naquele jogo lá. E depois eu fui para Londrina, no Paraná, né? Com 16 anos, né? Só Aham. eu, minha mala e minha vontade. E, bom, só que eu era muito moleque, eu tinha tudo que eu precisava em casa, né? Sim. Quando eu me deparei, tipo, putz, tem que lavar minha roupa, minha cueca, né? Não tem sorvete, não tem essas coisas, um monte de japonês aprendendo a jogar futebol e nós lá. Sim. Eu peguei e voltei. Aí, quando eu achava que, bom, não vou mais fazer isso aí, eu prestei educação física na Universidade Estadual de Maringá, passei, Caraca. comecei a fazer. E aí teve um jogo dos calouros, né? O JUC, Uhum. jogo dos universitários, dos calouros, né? E aí eu tive um bom desempenho, me chamaram, foi quando eu joguei futsal profissional, né? Joguei o Paranaense de 98. Caramba. Aí depois tive alguns probleminhas aí, né? Aham. Larguei a faculdade, voltei a trabalhar, e aí sim fui fazer a faculdade que eu me formei, que é Ciências da Computação. Nice. Então, universos bem diferentes, né? Geralmente o cara que faz ciência da computação é o nerdão que fica sentado em É, casa o dia inteiro. Então tu tem realmente um histórico de atleta, profissionalmente, aí esse futsal. Quanto tempo durou? só 98, os anos de 98? 98. Tu conseguiu levantar uma grana legal e. Não, não, era Não? totalmente amador, tipo, Ah. sem carteira assinada, Uhum. não pagava nem as contas de casa, tipo. Nice. E essa história aí de você ter ido pro Chile, conta aí. Cara, eu sou um entusiasta do Chile, tipo. Chile é um Então, lugar maravilhoso, mano. eu nunca sonhei na minha vida em pegar e ir pro Chile, Aham. né? Tipo assim, muito menos aprender espanhol. Sim. E aí eu me formei em dezembro aí de 2004, e uma tia minha, né, que sempre nos orientou nos estudos aí, ela chegou e falou, olha, vai ter o Santander está contratando brasileiros, né, para treinar no Chile. Porque o que aconteceu na década de 2000 ali, o Santander, o Grupo Santander, ele comprou bancos na América do Sul inteira. Ele comprou o Banespa no Brasil, o Banco Sim. Real, e assim comprou banco na Argentina, no Chile. Cheguei a trabalhar E pra eles. decidiram fazer um centro de tecnologia no Chile, né? E aí eu fui aprovado e fui trabalhar no Chile. Meu emprego depois de formado foi no Chile.
Tirando, tirando o problema de crise do pânico, tu gostou da cidade, do país? Como é que foi? Cara, excelente. Você É. podia, sei lá, sair bêbado de uma balada, ir para um caixa eletrônico, deixar o carro aberto, contar dinheiro na rua, que nada ia Lá acontecer. é um país da América do Sul que foi o primeiro país a ser considerado país de primeiro mundo, né? Tipo, que eles têm É, uma liberdade econômica, uma facilidade de fazer negócios muito amigável, tipo, é muito tranquilo, muito melhor que o Brasil, né? Muito menos burocrático. Menos problema lá, é bem legal isso. enquanto você é jovem, você tem uma força de trabalho, Uhum. é interessante, mas para aquela pessoa, por exemplo, que é doente, ela não consegue se aposentar, não existe, tipo É, assim, benefícios sociais para por exemplo, para quem tem autismo, não uhum. existe benefício de prestação continuada para os idosos. Sim, O cara, por exemplo, ele se aposenta com um salário mínimo lá, sei lá, R$ 1.500, sim. e no outro dia passa a ganhar 200. E não dá para os remédios, não dá. Tem um grande problema Então da tem. aposentadoria de lá. A gente também tem um grande É, problema de aposentadoria, mas basicamente no Chile e no Brasil também, você não deveria na, delegar essa responsabilidade, né? Tipo, é meio foda de se aposentar nesses países. A gente não, devia no estar Brasil é pensando muito numa forma melhor. paralela. É melhor por Não, enquanto, até não estourar a crise real, né? mas o que acontece é o seguinte, no Brasil ainda, você tem aquele você tem o mínimo, né? Tipo Aham. assim, você tem um salário mínimo, e no Chile não tem isso, e o Chile não tem SUS, Uhum. né? Se você não tem dinheiro, você não tem médico, você não tem remédio, então o país que tem a mais alta taxa de suicídio, né? Caraca, não sabia dessa. É, foi o nosso querido, excelentíssimo ministro Paulo Guedes, que nos anos 80, na ditadura, implantou essa Caraca, brilhante ideia lá. Exato. que loucura. Mas é isso, é outro tema, isso já é outra coisa. Durante o governo Pinochet e tal, né? Eu, Exatamente. eu, Mas é um eu, país, assim, maravilhoso para morar. eu estudei 2 anos de economia, então, tipo, esse assunto particularmente me interessa. Mas vamos voltar pra videogame. Você tava comentando bem mais cedo que você chegou a ser coach, né? Essa história. Então, eu tinha uma amiga que fazia live chamada Akalina, Aham. e aí ela estava jogando um torneio de Sakuras, e eu vinha e começava falar para ela no chat, para fazer as coisas, e aí teve um dia, a primeira semana eles tiveram desempenho ruim, e aí me chamaram para ser coach, a gente conseguiu levar o time para as finais, De LoL isso, né? e né, era o torneio dos Sakuras na época lá. E aí no fim elas foram chamadas, né, para a INTZ, né, tanto ela, a top laner, a jungle. Massa, massa. A jungle também fazia stream, que era a Nath SP. Uhum. Não sei para quem acompanha a Twitch há muito tempo, Cara, deve conhecer eu fui ela. sub dela, mano. Há Então, muito tempo atrás. Tipo, ela fazia duo com exatamente. Rastad, né? Tipo, Isso, ela mesma. raiz demais. E tinha suporte também, que era a Ninha. Depois elas foram chamadas para a NTZ e depois elas entraram para Vivo Cage. Aham. E aí eles já pegaram aqueles caras que eram, né, que já tinham uma organização por debaixo. Eu comecei a dar coaches para outros times femininos. Por exemplo, vai ter um torneio aqui da Battlefy, eu ia lá de coach. Ou, né, tipo, teve alguns times que eu entrava toda terça, quarta, quinta screen, essa vida, né, de competitivo. Uhum. E quando esse time acabou, né, o último time acho que era Garry's Buff, né, meio que acabou ali. Eu falei, putz, estou estressado, vou parar com o LoL, o que é esse negócio de TFT aqui? Aí eu ingressei no TFT. Nice, né? Que esse é o ponto do TFT, né? Tipo, tirar o estresse da solo kill. Né? Sempre foi a proposta, sempre foi. A gente pode ver como os desenvolvedores tratam o meta e o desenvolvimento do jogo. É um jogo pra desestressar, pra tirar a Exato, carga do próprio LoL mesmo. É um serviço Riot ligado com League of Legends. Ele sempre, na minha opinião, vai ser uma sombra do LoL, assim. Ele nunca vai ter asas próprias e ser uma criatura solta. Sempre vai depender ali do LoL pra fazer a propaganda dele e tal. Então, ele deu muita né? sorte, o TFT deu muita sorte de encontrar uma casa tão receptiva e quente e gigante quanto ao Riot, né? Então por isso que o Exatamente. cenário, por mais que ele seja uma sombra, é uma sombra que cobre montanhas. Então a gente tem aqui a primeira premiação mundial valendo US$ 200 mil, que tá mais de R$ 1 milhão na cotação atual do infladólar, né? Exato. Não, e outra coisa importante que eles poderiam, por exemplo, criar o TFT, um cliente exclusivo para o TFT.
não é? Exato. Eu acho que Mas seria decidiram. ruim. Acho que seria ruim pro jogo. Eu acho que não teria metade dos players que tem hoje. Exatamente. Tipo, e é muito Né? importante porque ele usa já os assets, tipo, falando em termos técnicos. Você fez ciência da computação, né? Ele já usa muito do que tem no LoL, ele já usa no TFT. Então ele pega as skills, ele pega animações, Exatamente. ele pega. Então você As fazer um falas do client, as jogador, um monte de falas, coisa. você fazer um client à parte seria, e você fosse jogar LoL e TFT, você teria que baixar 2 jogos com tamanhos gigantescos e tamanhos proporcionais muito parecidos, sendo que não tem. Porque você baixa um pouquinho a mais ali do TFT e você tem um LoL. Não tem por que você já não Exato. baixar o LoL direto. Então, Não, pra mim foi uma terapia, né? Tipo sim. assim, a gente depende da gente mesmo, a gente aprende a lidar com as frustrações, entende Uhum. que elas, de repente, é culpa nossa, a culpa não é do Django, Sim, sim. Ah, a vida fica você mais pode leve. culpar o Morty Dog, vai. É. Não, mas eu não sou muito de reclamar de RNG, não. Não, Eu não não. sou muito, não. Não é RNG, tô culpando os RNG, não. Você tem que culpar o desenvolvedor aqui. É, tem algumas bonecas tipo MF sem item nível 1 que acaba com uma fight inteira, É. mas. Você tem situações desagradáveis que diminuem fatores estratégicos, como por exemplo, fatores de hyper roll, eles jogam muito pra sorte, né? Tipo, É, o que é em teoria um auto battler? É um jogo de criação de sinergias, unidades e incrementos disso, e conforme você vai sendo criativo e com que a loja vai te dando, ou seja, com o sorteio de cartas que você vai comprando, você vai incrementando, atualizando e modificando o seu board para ficar o mais forte possível. O que é o Hyper Roll? Ele é contra isso. Ele é uma estratégia completamente contrária dessa adaptação, que é o quê? Junta dinheiro, rola tudo para tentar fazer com que as suas unidades batam 3 estrelas. Tentar não, você vai conseguir, porque especialmente agora na situação atual, eles são de custo 1 e é muito fácil de bater eles. Então, é um pouco sim. contra o que é o elemento, mas esse não é o tema de hoje. O tema de hoje é muito mais legal. Tem um middle set para vir em algumas semanas que vai substituir algumas das nossas queridas unidades, outras nem tanto. Ainda não foi anunciado certinho quais vão ser as traits, então a gente vai fazer um serviço especulativo aqui do que pode ver, do que pode ser removido e vamos discutir os problemas, principalmente, que é o que a gente quer que remova e o que a gente mais adora, que a gente mais se apega, que quer que continue. Então, para começar, eu acho que o Mecha é um grande defeito de design, mas ele não pode sair porque é um robô gigante. É muito legal, cara. Tipo, é muito prazeroso você ter um robô gigante. E já vazou que vai ter o Rengar Mecha, né? Que isso, Hanger Mac. Rengar Mecha, no Boatos, né? A gente não tenho nada, não tenho nenhum contato especial. Caramba. Mas ele pode ser o próprio Mecha, né? Que a gente sabe que é o Rengar Mecha, ele pode ser o Mecha, podem substituir o Garen, quem sabe. É, ou pode substituir uma N, É, ia ser né? legal, ia ser legal. Ou podem, tipo assim, fazer o mecha tanto com o Fizz ou com o Hanger, seria legal. Os Ter essa principais, opção. principais problemas desse set pra você, quais que você vê? Você chegou a jogar bastante set 2, né? Faz um comparativo se quiser. Um comparativo. Eu acho que nesse set, eu acho que assim, o primeiro, a impressão que eu tive logo que mudou o set era, na verdade, não era. O set 2 era assim: você pegava, você tinha que pegar e fazer os itens de acordo com. Você fazia a composição de acordo com os itens que você tinha, né? Sim, E mais com os itens do que com os próprios bonecos. O que era? Por exatamente. exemplo, eu fazia Sim, muito mago. Se viesse muito arco, eu não podia fazer mago. Eu era obrigado a fazer, sei lá, patrulheira, alguma coisa assim. sim. Aí veio o 7.2, que eu já não gosto muito desse 7.2. Para mim, eu acho que tinha que colocar sinergias aos poucos. Tipo, tirasse, sei lá, bosque, colocasse algo novo, É o que que eles nem vão, agora, que é sei o que eles lá, vão tentar fazer mecha. agora, né? É o que eles vão tentar fazer. Exato. Vamos ver se vai dar certo. E aí, tipo assim, você tem que reaprender o jogo. De uma certa maneira, você tem que reaprender o jogo. Os conceitos Sim. ficam, conceitos de economia e tal, né? Aham. Só que eu achei muito tóxico o primeiro set, porque na verdade era uma guerra para ver quem juntava dinheiro, chegar no 8 roletar, quem pegasse a Aurelion Sol primeiro ganhava. É. No finalzinho, Então, especialmente, era bem Aurelion Pantheon dominando totalmente. exato, exatamente. Pantheon, no 7.2? Não, Não, no 7-1, 7.3? 7-1. Ah, no 7.1, então, nesse set aqui que eles acabaram de lançar, era muito corrida por rebelde. Então, era muito comum o cara se estropiar, aí lá, sei lá, com 20 de gold ele roletava, achava um Aurelion Sol e ia para as cabeças. Eu Uhum. achava muito ruim isso.
E por mais que você buildasse as outras composições que também eram consideradas Tier S, você nunca ia ganhar deles. E às vezes você pegava 3 lobbies seguidos, onde os 3 primeiros eram rebeldes. Sim. Isso era muito frustrante. Teve uma hegemonia muito grande dessas Major Traits, mas eu acho que o principal problema desse set, assim, tirando o Mac, que Mac é realmente bem tóxico, ele veio ser bem tóxico, nerfado, patch atrás de patch, dos últimos 3 patches tem nerf nos pilotos, tem nerf na Sim. sinergia, então, tipo, não tá numa situação saudável ainda. Mais ou menos, ainda vem Eles apresentando. nerfam o mecha, mas tipo assim, dá um buffzinho no Rumble, É, buff filtrado, eles vão... porque o meu grande problema com o Mecha é que ele é uma composição de nível 6 que vence de composições de nível 8 muito bem estabelecidas. Isso é o meu principal problema com a composição. Então, tipo, você pode economizar 2 levels de dinheiro para ir atrás das suas unidades 3 estrelas. Isso eu acho isso. Falei isso no cast passado, eu acho que esse é o principal problema do Mecha. Se eles conseguissem Aham. fazer com que o 3 estrelas não fosse tão relevante pro Mecha, então tirar esse super status do Robo 9, talvez a gente teria um mecha um pouco mais saudável, um pouco mais orgânico, que fosse pro level 8 e disputasse com comps de level 8 de igual para igual. Então, espero que eles consigam fazer essa reversão, mas não é esse o principal problema que eu acho. O principal problema desse set é o poder que as minor traits, as sinergias de 2 bonecos, têm sobre o jogo. Então você tem aquelas famosas composições salada mista, que tem muitas sinergias de 2 bonecos que são muito fortes. Então você tem 2 Cronos, são absurdos, 2 Valkyrias são absurdo, essas sinergias de 2 são Manamante. Manamante. Então você tem muita sinergia de 2 que dá muita força pro jogo e você consegue colocar muitas delas em campo. Isso é super, Exato. ultra, mega tóxico, porque a gente vê nos sets passados, o que deve ser predominante, o que é saudável sempre, são quando os metas estão em volta de sinergias mistas de 3 bonecos. Sempre foi assim, tipo, Shadow, quando era 3 bonecos no meta, era saudável. Quando foi pra 6, ficou overpower e dá um fix ali, ok, não tem problema. Berserk era a mesma coisa, tipo, quando vai pro 6, fica overpower, aí tem que dar uma capada. Então a gente vê que essas sinergias de 3, elas são muito mais impactantes, você tem que colocar um boneco a mais. Isso impede que você consiga colocar muitas sinergias em campo. Então, tipo, te impede de Aham. adicionar muitos ganhos e te força a escolher melhor os seus caminhos e ser obrigado a se adaptar. Concorda? Eu acho que seria muito legal se a gente pudesse fazer um meta onde, sei lá, a gente era meio que obrigado a fazer composições únicas, né? Hoje, infelizmente, às vezes a gente tem que... por exemplo, teve épocas aí, sei lá, 10 dias atrás, você pegava o cara fazendo Candyland, o primeiro e o segundo era Candyland. Sim. O ideal é, tipo assim, um faz e o outro, se o que estiver atrás do primeiro, se estrubicar, entendeu? Eu acho que isso aí seria interessante, né? Outro grande defeito desse set é a falta de carries de custo 3, né? A gente tem. O Chaco morreu, Chaco morreu. Ele era o único, né? Eita, perdão. nada. Vem Fica cá. tranquilo. Eu acho que a Syndra também morreu, né? O Chaco morreu. Sim. Na verdade, a Syndra ela morreu aos poucos, né? Eles aumentaram o custo da gota e depois aumentaram o custo das habilidades dela. Sim. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Acho que não vai atrapalhar. Ele fica quietinho aqui. Acho que não tem problema. Nada. Aí aumenta a audiência, ó. Todo mundo gosta de um dojo. Cara, por falar em um dojo, cara, eu tava jogando a Plague Tale Innocents. Cara, eles matam dojo nos primeiros minutos de filme, de jogo, cara. Por que o jogo faz isso comigo? Mas enfim, voltando pros problemas do set, esses carries de custo 3, eles eram muito relevantes no set 1 e 2. Você via, por exemplo, o Kindred descarregando, você via o próprio Sion era um bonecão de custo 3. Então, você sempre tinha essas unidades de tier 3 muito poderosas e uma capacidade de carregamento. Então você podia fazer o seu mid game baseado nelas 2 estrelas e no seu late game como o seu win condition bater ela 3 estrelas, que era, por exemplo, Sim, a composição de Shadow era ali. Você tinha a Kindred 2. A Kindred 2, durante o mid game, ela era um monstro. Você pegava ela, você sim. conseguia ganhar tudo. Mas ela decaía absurdamente. No late game ela não fazia mais nada. Você conseguia ela 3 estrelas, ela voltava a ser um monstro. Então, eu acho que o 3 estrelas é o melhor estágio de. O Tier 3 é o melhor estágio para buscar 3 estrelas. A gente vê nesse set que é baseado em
3 estrelas, né? Até de Tier 4, a gente vê aí, tipo, composições baseadas em pegar um Vel'Koz 3 Não, estrelas, ontem pegar eu um fiz um Jhin. Vel'Koz e um Show, E não é nível difícil, 3. né? A porcentagem do de hitar o boneco 4 tá maior que nos sets passados e tem menos bonecos Tier Sim, 4 na pool. Então, tipo, tá muito exato. mais fácil de hitar eles. Eu gostava muito do 7-3, porque bom, você falando de bonecos custo 3, né? Pra quem jogava de mago, tipo assim, pra mim a prioridade de mago era nunca pular um Veigar, tá ligado? Ó, Então, Veigar fans. é, acontecesse o que acontecesse, o Veigar eu nunca pulava, entendeu? Nunca No pulava o 7-1 a Veigar. gente tinha a Morgana, né, pra que fazer. Tipo, tinha o Veigar também, mas o Veigar é só pro Casca aí, deixa o Veigar pro Casca, eu não quero esse boneco não. Não, Oh, eu spamava muito o que era mago, né? Mago uhum, e patrulheiro. Era assim, itens AD, era patrulheiro, itens de muito AP e outros assim, era mago. sim. Mas era diferente. Tipo assim, antigamente você tinha que meio que improvisar um pouco mais no jogo, você tinha que ser um pouco mais resiliente, né? Hoje não. Hoje você pode, por exemplo, chega ali no antes, sei lá, antes do. Você tem o primeiro carrossel, você tem o PVP. Quando você vai para o segundo carrossel do jogo, você já pode decidir para onde você vai, né? Aham, Tipo assim, você já tem que decidir se você vai para Candyland, se você vai sim. para Zaya, você tem que decidir muito cedo o teu destino no jogo agora. Uhum. Então eu acho que isso aí é muito, muito maléfico, entendeu? E você não é Maléfico, punido porque também, né? Por decidir cedo. então, por quê? Porque às vezes vamos supor que você tem itens para Zaya e não tem Zaya, e o outro tem Zaya e não tem itens. Aí eu vou falar, eu só tenho Zaya aqui, eu vou partir para ela. Só tenho pra Zaya, eu vou partir para ela. Aí chega lá no. O cara vai fazer Candyland, ele vai dar um Hyper Roll depois dos Golem, cai Zaya também. E aí, 3 pessoas fazendo Zaya. Sim. E as 3 conseguem bater, né? Porque tem boneco na pool pra todo mundo bater e Exatamente. todo mundo ficar no estágio muito saudável. Dá para fazer 3 Zaya 3 e ainda sobra. Ainda sobra. Maravilha, né? Não era pra isso acontecer assim. São carries que perduram até o late game, né? Elas decaem um Exato. pouco, mas, cara, é um. Dá pra decair É. muito. Eu lembro muito que no set passado, para a condição de vitória minha, que eu lembro assim, que era muito mais fácil por causa das espátulas, né? Que você conseguia pegar espátulas no carrossel. Toda vez que eu jogava de mago, que eu tinha um Malfit mago, Malfit era eu sabia que eu ia maravilhoso. ganhar o jogo. Era Ou pelo menos que eu maravilhoso. ia pontuar. Era uma condição de vitória, entendeu? Sim. Ele era injusto, na verdade. O Malphite era bem É. injusto. O hitbox daquele boneco e a aleatoriedade dele. Meu Deus, E ele era quando um você monstro. conseguia fechar ele nível 3, ele dá 5 segundos de stun, era muita coisa. Não, Era 5 muita segundos coisa. de stun não, né? Ele dava perma stun, porque ele matava quem ele lutasse. Exato, exatamente. Ele fazia o famoso Pike ali, o maior CC à morte. Exatamente. Eu nunca pensei que o 7-2 ia me fazer ter saudade, cara. Porque eu não. Durante o 7-2 eu sentia muita falta do 7-1, sabe? Agora durante o Aham. 7-3 eu falo, não, o 7-2 tava bom, volta. Mas aí, Agora, tipo, pode falar. uma coisa para mim que ela é constante, pelo menos para mim, pro meu estilo de jogo, é que eu gosto de pegar e entre um round e outro, ler o chat, né? Sim, Eu não scouto, eu não uso aquele programa para saber quais são dos 8 bonecos, quais dos 3 que eu vou hitar, né? Para me posicionar. O meu negócio é com chat. E agora uma coisa que é constante em todos os sets, cada patch eu adoto 2 composições e vou nelas, eu sou fiel a elas, né? Então, teve uma época que eu só jogava de luz, teve uma época que eu só jogava de Nocturne Blade Master, de Azir Blade Master, depois passou para Azir Luz, né? E no fim, sim, Patrulheiro, tentando pegar um Singed, um Tarik com cristal, alguma coisa assim. sim. O E Exódio, esse o set é a famoso mesma Exódio. coisa. Esse set eu upei, olha só como que eu fiz, eu upei 4 contas no D2 jogando só de mech com feiticeiro. Era Aham. 6 feiticeiros com mech. Nossa, Ninguém aquele. fazia isso. Mas é É. forte, aquele Megazord. Não é a mais forte pro Mecha, mas é absurdo aquele Garen lá quando ele puxa a espada, Thundercats. Mata todo mundo. Exatamente, com 6 feiticeiros bufando, então era absurdo, né? Sim, E depois eu passei para Star Guardian, aí veio a modinha de Star Guardian, né? Só que eu já tava muito tempo já no Star Guardian, né? Tipo assim, eles estavam jogando de rebelde e eu tava, Mech Feiticeiro ou Star Guardian, né? E depois veio a Candyland foi onde eu coloquei as 4 contas pro mestre, né?
Aí veio o nerf e agora tô só com 3. Tô apanhando um pouco. Nice. Eu espero muito que eles corrijam esses erros que a gente apontou, e eu já queria dar uma especulada, assim. Baseado na temática de galáxia, a gente consegue saber mais ou menos quais unidades vão entrar. A gente não pode saber qual vai ser a skill que eles vão escolher e tal, mas a gente consegue dar uma deduzida no que pode ou não entrar. Então, tipo, Aurelion pode Ou, mudar, ele pode virar outro Aurelion, porque ele é galáxia. Qualquer Aurelion ali pode virar outra coisa. é, Rengar a é um gente- mech. Pode falar. acho que um exercício bom pra gente fazer é o que a gente gostaria que saísse, né? A gente É um gostaria que exercício saísse. bom. Né? Deixa eu ver o que eu Por tenho exemplo, muito ódio. cara, eu odeio o MMF. Às vezes você pega pra uma composição, velho, você trabalha, você faz um esforço, velho, né? E aí vem um MF sem item, ela ulta e acaba com a tua composição, tá ligado? Sim, maravilhoso, É. né? Super divertida. Ela pega os upgrades ali, é completamente Não, quebrado. o próprio Aurélio eu acho ele muito tóxico, né? O pessoal fala, ele é meio como o Singed no set passado. Só que o Singed, você tinha que temizar ele bem, né? Tudo bem, o Aurélio também, ele tá fraco hoje, ele não tá aquele cara que dá muito dano. Mas ele dá dano longe das pessoas. O Singed tinha que passar pertinho para deixar o veneno. O Aurélio não, o Aurélio tá lá na Bahia dando dano no Ceará. Uhum. Né? Eu acho muito tóxico isso aí. Muito tóxico. É, tipo, é bem bizarro, né? Essas lendárias, elas são muito overpowers, mas a gente já viu pior, né? O Teve Eco é um dos que eu mais gosto, que o Eco é uma faca de dois gumes, né? O Eco ele pode tanto ser benéfico se você tem uma composição de burst, né? Ou ele pode, por exemplo, eu lembro que quando eu fazia mago com, com, com feiticeiro, Uhum. mago com feiticeiro, Ah, mago com com feiticeiro. mecha, Tá. né? E às vezes eu complementava, eu colocava no 9 eu colocava ou um Velcros ou um GP. Uhum. E era basicamente assim, quando a minha Syndra era a minha carry, eu gostava de colocar o Echo. Quando era o Velcros, eu gostava de colocar o GP, porque o Echo ele cancelava o Velcros. Então dava pelo menos essa flexibilidade pra gente, né? Sim. Então eu gosto muito do Echo. Geralmente ele é mais benéfico que maléfico, né? Porque ele tá ali com a É, Irelia, o objetivo dele é que bater em todos os alvos para que a Irelia consiga pegar os resets com mais facilidade e carregar o jogo. exatamente. Ele é que é um boneco bem injusto, né? A Irelia é muito injusta. É um boneco de 3 sinergias, sendo 2 delas ativadas com 2 bonecos. Exatamente. Então, tipo, unidades que eu queria que removesse, cara, eu queria que a Irelia saísse do jogo. A Irelia é muito chata, velho. A Irelia, quando Eu ela também. entra cedo, com aquele manamante, ela para umas coisas que não era pra ela parar, sabe? Sim. Eu tô pensando aqui, né? Que bonecos aqui que eu gostaria que não existissem mais, né? Tipo assim, a MF já tá meio claro, né? O que eu Sim. acho. Eu acho que de repente seria legal eles trocarem, em vez da ult dela, sei lá, aquela chuva de coisa seria bacana, entendeu? Para dar um slow, sei lá, reduzisse a velocidade de ataque dos oponentes Igual a que a Nivea, chuva né? caía, um pouquinho de dano seria bem mais bacana, Bem semelhante a gente né? via com a Nivea no 7.1. Que ela lutava uma área, Exato. reduzia o ataque speed, dava um pouquinho de DPS ali, mas não era o objetivo dela, era um É. suporte do time. Ia ser bem legal mesmo. E dá pra usar Porque a é, mesma skin, né? porque é muito complicado quando você, por exemplo, a MF, ela já entra em composições que por si só são fortes early game, Sim, não é? Tipo assim, sim, Cyber, você coloca lá qualquer item vagabundo, o cara tem mais vida do que um boneco nível 2 e ela vai entrar sim. no Cyber, ela vai entrar no detonador. Então, tipo assim, quando você chega no 9 quer dizer que você já tá bem forte. E aí no 9 vem uma cereja que é um boneco que ganha de todo mundo. Perdão, Giovanni. Nada, nada. Ele é assim, eu não durmo direito. Já tem eczema e tem esse cachorro latindo o dia inteiro. É isso. All my dog. All my E, dogs no cara, chat. eu acho que MF, para mim, ela não é benéfica. Né? O próprio Yasu, agora que eles mudaram, eu acho que ele já tá mais, né? Uhum. Ele tá mais, Menos tiltante. mais aceitável, né? Uhum. Mas eu vou abrindo aqui a planilha aqui para ver os bonecos que tem. Se eu lembrar de algum Ah, assim que eu acho bem tóxico, eu vou te falar. eu queria muito que eles adicionassem o Gnar, cara. O Gnar tá com uma nova skin aí de mecha. Eu ia adorar Aham. que o Gnar viesse com aquela ult lá do 7.1. Ia ser sensacional, cara. Era uma ult. É um controle de grupo, mas não é aquele controle de grupo que nem tem. Ou não é aquela área de dano que nem a ult do GP. Eu acho muito roubada a ult do Sim. GP, dá um dano. Eita, travou?
Hip Casca. Acho que você caiu, Casca. Será? Voltou. Aí. Voltou. Então, basicamente, pra mim, eu não gosto muito da MF. Eu acho o Thresh uma das... Eu não sei, eu acho que o Thresh seria muito legal se eles fizessem assim, ó, Thresh nível 1, ele só puxa o cara do banco. Thresh nível 2, ele puxa e a hora que puxa ele dá sinergia, sabe? Eu acho que seria bacana pra trazer o Thresh de volta. Porque o Thresh hoje ali, ele é tipo uma muleta, tá ligado? Ele não Olha, agrega muito, né? eu acho que o Thresh é subvalorizado. Exato. Ele Não, vale. O valor que ele agrega ali, só o HP que ele coloca, vamos fazer um cálculo básico aqui. Ele tem 1000 de HP no level 1, 1050 de HP. Você puxa outro Thresh do banco, Thresh nível 1 isso aqui. Você tem 2100 de HP só de Thresh. Ele puxa no outro Thresh, ele puxa já um mais outro imediato, porque ele já dá mana pro segundo Thresh. Pode ser um controle de grupo, pode ser qualquer coisa que você compra na loja ali, que você deixa setado. E aí você coloca, sei lá, vai um Shogar. Você coloca ali mais, não sei quanto Shogar tem, sei lá, 800 de vida no campo. Só de HP efetivo que você colocou pra fight já vale muito a pena você ter um Thresh. Além dele dar sinergias maravilhosas, que é o Crono e o Manamante, que são duas sinergias completamente injustas e muito quebradas. Então, eu acho que o Thresh é bem desvalorizado. Acho que ele tem um poder absurdo quando ele entra em campo. Ele é a última unidade que você quer. Você não vai atrás de um Thresh, você não gira composições em torno dele. Mas quando ele vem, ele adiciona tanto poder pra sua equipe que é sim, invisível, sabe? principalmente quando É um você tem poder Lulu no invisível. banco, né? Uhum. Uma É igual Lulu o no Jarvan. banco. Né? Mas acho que é igual o caso do Jarvan e da Karma, por exemplo, que são carregadores invisíveis ali. Você não tá vendo o que eles estão fazendo porque eles não estão aparecendo no gráfico de dano. Mas quando o Jarvan Ah, ulta e ele aumenta o DPS da Zaya ou ele aumenta o DPS do Xerath, vocês já fizeram a conta do quanto de dano um Jarvan dá pra um Xerath? Cara, ele faz com o Xerath ult, ele dá 150%, o Jarvan 3 estrelas, ele dá 150% de attack speed, ele faz com que o Xerath ult duas ults e meia a mais do que ele daria. Então ele é aumenta o muita DPS coisa. do Xerath duas vezes e meia. Vocês têm noção de quanto esse herói é roubado, só que ele não aparece nos números. Eu E acho tem que o muita Thresh... coisa que você pode colocar nele para Uhum. buffar. Você pode colocar um Zek, você pode colocar AP, tudo isso aumenta, né? Sim, esses são os Ah, carregadores invisíveis, porque eles não aparecem em gráfico, então as pessoas não enxergam, né? Não tem valor. Eu acho que o Thresh é o maior exemplo disso. Ele adiciona muito HP pra sua equipe. Muito controle de grupo e as sinergias dele são muito boas, então ele não é... Nunca é um pesadelo ter um Thresh, é sempre uma adição. eu particularmente, eu não uso muito trash. Normalmente Uhum. quando eu pego um trash para colocar na minha sinergia, porque eu, tipo assim, eu tô muito forte e ele apareceu assim do nada, entendeu? Mas normalmente, assim, os custos 5 que eu coloco, eu gosto de colocar uma Lulu, eu gosto de colocar qualquer outra coisa assim, né? Aham. Eu gostaria muito, né, que, tipo, sei lá, um Trash 2 a hora que ele puxasse, por exemplo, vamos supor que você tem um Celestial apenas no board, e aí você puxa uma Lulu, você ganha Celestial. Eu acho que Eu seria acho que da você ia hora. se ultra overkill, Casca. É, Você não sabe o que tá falando, Casca. Você tá eu mexendo. Você gostaria. tá criando Hiroshima e Nagasaki aqui, cara. Eu gosto de Trash, eu jogo de Trash em solo aqui agora. Mas imagina você poder puxar um GP e ganhar Demolidor. Então Não, mas você não precisa do sabe o que eles risco de ter podiam um GP, fazer? de um GP tomar Sabe? Zéfiro, por exemplo. Não, calma. Olha o problema que você tá criando. Você não vai ter como tomar Zéfiro no GP, porque você vai colocar o Thresh ali pra trás, ele é ranged, maravilhoso. Ele vai puxar o GP, ele vai dar o detonador. O GP nem pode tomar Zéfiro. O cara nem tem resposta pra isso. Olha o Aham. problema, olha os problemas que você tá criando. Isso é só uma coisa que eu Mas pensei aqui. imagina se a gente tirasse, por exemplo, Temporal e Manamante do Trash. Deixar ele ser um boneco virgem, assim, Tipo um espaçonave, tá ligado? Não tem assim tipo um uma avatar, né, sinergia que. da Lux, que ele, tipo, Exatamente. o que ele Você puxasse, ele coloca. virasse. Exato. Ou pelo menos assim, nível um ele puxa. O primeiro que ele puxa dá uma sinergia, nível 2 os dois primeiros que ele puxar dá sinergia, nível 3 os três primeiros que ele puxar sinergia. Eu acho que Olha, seria bem bacana. isso é Né? E bem diminuir a interessante, vida cara. dele, base. Seria um equilíbrio. Podia equilibrar, né, nesse ponto. Sim, Seria isso é mais bem interessante. interessante. Acho que eu vou mandar um e-mail pro Morty Dog aí com essa ideia. Essa ideia é boa, cara. Essa ideia é boa. É que eles já devem estar com o 7.3.2 feito, né? Já deve estar completamente testado e estão O que corrigindo vem bug aí? já. Heimerdinger? Nossa, não fala isso, velho. Não fala isso, Casca. Heimerdinger é meu herói favorito tanto do lore quanto do LoL.
Heimerdinger é só coração, velho. Então Heimer é esse muito cabelo bom. teu aí é homenagem ao grátis, é isso? Opa! Cara, Heimer é muito massa. Imagina ele ter a ult dele ser a bomba. Acho que a maquininha ia ser troll, mas se for a bomba, assim, ele dá um stunzão em área com bastante DPS, ele ser um. Ele já Seria vai da vir hora. feiticeiro, né? Feiticeiro o Seria quê? da hora. Feiticeiro mech? Feiticeiro. Feiticeiro cibernético? Eu Perigoso, hein? acho que Mac seria da hora, né? Mac. Vai ter alguma sinergia nova ou não? Não sei, eu não sei, eu não tenho lido Cara, muito sobre o que vai ser o novo reset aí, o que vai entrar, o que vai sair, a mas. gente não sabe ainda. Tipo, eu acho que Né? sim. Acho que porque eles falaram que vão remover campeões e sinergias, então provavelmente eles vão colocar coisas pra tampar esses buracos. Então, provavelmente sim, vai ter sinergias novas, com certeza. Pra eu que tô numa idade assim de. Vou fazer 41 anos mês que vem, eu não gosto muito de reset, porque eu sou uma pessoa que não estuda o jogo, eu prefiro, tipo assim, dar um alt tab pra ler o chat e dane-se o scout, tá ligado? Ah, que meu TF nível 3 que é o único que me dá dano, tome Zéfiro, mas eu não vou deixar de ler o chat, entendeu? Sim, Então, para mim, quando eles fazem um reset, quando eles mudam o set, é bem complicado para reaprender o jogo, sim. né? Quando a gente é mais jovem, putz, eu ia instalar esse Valorant, eu ia, né, É. tacar o foda-se pro TFT e ia para outro jogo. Mas quando a gente tá velho, a gente custa um pouco mais para aprender as coisas, tá ligado? Chamou de velho aqui ao vivo. Não, eu tô me chamando de velho, né, na verdade. É que eu custo pra aprender, cara. Eu preciso ter, se eu quiser aí tryhardar no TFT, eu preciso ficar, tipo, horas lendo a parte teórica, horas praticando, senão não vai. Eu não consigo alinhar com meus outros projetos. Assim. TFT não é o meu projeto principal no momento. Aham. Eu gostaria, assim, todo mundo gosta de pegar, subir, ganhar partida e subir de elo, né? Com certeza. Mas no momento que eu tô, assim, que eu tô nessa busca incansável aí pelo verificado da Twitch, eu sempre tenho que dar prioridade pro chat, né? Uhum. Se um dia o pessoal que me assiste falar, não, não, pega mais velho, não sei o quê, não sei o quê, aí de repente a gente tem que pegar um dia para descansar, porque eu não descanso, né? Eu faço stream todos os dias desde o dia 5 de dezembro, Giovanni. Eu Massa não tenho demais, cara. tempo de parar, ver alguém jogar, eu ligo a stream de alguém, eu tô dormindo já, porque eu faço 13, 14 horas de stream. Massa demais, Né? cara. Massa. Bem, É, bem mostrando bastante resultado, né? Como que tá sendo essa experiência aí de streamer de TFT? Então, eu comecei no LoLzinho, né? Eu Aham. instalei na verdade, o meu OBS, pra você ter uma ideia, quem configurou foi o João Irone. Na época que ele estava começando a streamar, nós fomos no TS e fomos meio que descobrindo o que fazia uma coisa e outra, entendeu? Só que ele estava em São Paulo e eu tô na roça. Eu não tinha internet para streamar. Então, depois que a internet me deu uma melhoradinha, eu usava a minha live para passar as táticas, as coisas para o time que eu dava coach. Uhum. Né? Minha live ninguém conhecia, né? O time adversário conhecia. Tinha um Então eu usava espelhamento de tela para. no Discord, né? Então usava Twitch mesmo. Exatamente. Massa, da hora. Aí chegou dia em dezembro, eu coloquei fibra ótica e falei, putz, vou streamar LOL. Aí deu aquela desestressada, o time parou, vamos pro TFT. Comecei a streamar TFT, aí, não sei, o pessoal foi chegando, o pessoal começou a dar follow, eu projetava pegar 100 follow por mês Nice. e eu falei assim, eu Ambicioso, quero 100 ambicioso, follow por mês, né? E de ambicioso. repente eu tô com mais de 4.000 follow em menos de 5. Então, para mim, foi muito mais do que eu imaginava, muito mais do que eu mereço de repente. Só que é assim, né? A É vida da evidente que gente não, é de você tá oportunidades, streamando né? aí de segunda a segunda, Exato. desde muito Desde tempo. dezembro. Tipo assim, não foi sorte, não foi acaso, foi com certeza trabalho, mérito total seu. E sua stream É. é um ambiente de relaxamento maravilhoso, cara. Eu adoro deixar sua stream, tipo assim, sabe aquelas streams background? A sua é uma das mais chilling que tem, cara. É muito bom. É muito engraçada também. O que eu tô fazendo é tentando colocar meme. O foco da minha stream não é tipo assim, que nem é dos caras do competitivo. Eu não pretendo, Uhum. por exemplo, jogar esses campeonatos da Riot, né? Eu acho que se eu pegasse para estudar, se eu pegasse para estudar o jogo, quem sabe, talvez, eu poderia ter chance de tentar alguma coisa nesse sentido, né? Sim, Mas eu sei como que é. Para você ser bom em alguma coisa, você tem que investir muito, muito, muito do seu tempo. sim. E a minha saúde já não permite fazer isso.
Eu sei, eu tenho certeza absoluta que eu não consigo acompanhar o ritmo dos chineses, cara. Tipo, eles já nasceram É, numa cultura muito menos preguiçosa que a minha. Então, tipo, eles já têm já no DNA deles a vantagem de não ser postergador nato. Então, aham. assim, mas aí o que que eu fiz? Eu quero competir. Eu quero jogar esse mundial aí, é uma premiação legal. Então, qual que foi a estratégia que eu fiz? Em vez de eu competir por mim, o que eu faço? Vou pegar um time aqui, eu coloco várias pessoas pra competir por mim. Eu escalo meu negócio, eu aumento minhas chances em várias vezes. Estratégia. É o que a É, gente tá tentando entendi. fazer lá, tipo, colocar vários jogadores lá pra representar o time, pra pegar esse prêmio aí, ou pelo menos pegar uma dessas duas vagas, cara. Ia ser muito legal ter um jogador meu, assim, pegando uma dessas duas vagas do Brasil, disputando lá fora. Ia Eu ser não muito sabia que você massa. tava com isso aí. Você tá montando um time, então. É, sim, eu sou coach. Ah, que bacana, velho. Ah, espero que dê certo, Giovanni. Eu espero também. Eu, Cara, fala. pode falar. Não, fica à vontade, você é o convidado aqui. É o Não, rei eu da casa. tava. eu comecei, cara, assim, na live, eu não tinha pretensão nenhuma. Era uma live que eu fazia com meus amigos, tá ligado? Hum? Tipo, e no fim foi crescendo. E hoje eu não, eu ganhei tanta coisa, assim, no sentido de motivação, né? Porque, como eu estava dizendo antes, eu era um cara formado em ciência da computação, que trabalhei em banco, né? Fui líder de operação do Street View aqui no Brasil, né? Quando eu trabalhava no Google. Eu tinha uma carreira de para quem se formou em ciência da computação, em termos de negócios, onde muita Sólida. gente gostaria de ter Uhum. chegado, né? Só que eu tinha muita falta de ar, atribuía-se muito a parte anímica, né? Da ansiedade e tal. E foi descobrir aí em 2015 que era um efizema pulmonar que eu tenho, por causa de uma proteína que meu fígado não produz e tal. E então, tipo assim, muito antes de eu descobrir disso, eu já estava tipo isolado da vida social. Uhum. E a chance de eu streamar na Twitch, cara, tipo assim, o contato social que eu tenho, sei lá, nos últimos 10 anos é com o pessoal da Twitch. E isso Massa. para mim tem feito muito bem, tá ligado? Muito, muito Sim. bem. O ambiente corporativo já é nocivo pra todo mundo, né? Tipo, o ambiente de negócios, principalmente de metrópoles, assim, é uma coisa nociva pra saúde, pra psique humana. Ainda mais sendo algum tipo de problema a mais, aí é bem complicado alinhar. E a internet e a Twitch, os jogos, eles vêm pra solucionar e atender uma demanda de mercado nova, né? Exato. É muito massa isso. Cara, muito obrigado por ter participado, Casca. A gente vai estar encerrando aqui a gravação por agora, mas ainda está aberto para perguntas, então perguntas direcionadas para o Casca serão apenas na Twitch. Quem está ouvindo pelo podcast, muito obrigado por ter acompanhado. Casca, o espaço é seu para divulgar qualquer projeto, live, qualquer coisa que você esteja fazendo, o espaço é teu. Obrigado, Giovanni. Eu queria que agradecer a oportunidade, né? Aham. E como a Giovanni disse, alguém quiser fazer algum tipo de pergunta, alguma coisa aí, né, que a gente poder responder, fique à vontade.